Olá a todos, vou falar um pouco com vocês sobre sintaxe da nossa 7ª semana de curso. Um pouco de revisão e em seguida a gente entra na matéria nova. Vamos lá. Noções de sintaxe, orações substantivas e adjetivas. Orações substantivas e adjetivas são do grupo das subordinadas. Inicialmente, é importante relembrarmos as noções básicas sobre frase, oração e período. São noções bem simples. Em relação à frase, qualquer enunciado com sentido, qualquer coisa que se diga que tenha sentido, seja esse dizer organizado em torno de um verbo ou não, é uma frase. Se alguém diz alguma coisa e o seu interlocutor entende, é uma frase. Nesse exemplo, tudo bem? É uma frase sem verbo, mas quem diz pode ser entendido. Se for entendido, proferiu uma frase. Nesse outro exemplo, você está bem? Tem um verbo destacado aqui em vermelho, está. É uma frase verbal. Então, temos aqui como exemplos a frase nominal e a frase verbal. Prosseguindo, vamos para o conceito de oração. Fica fácil agora entender o conceito de oração a partir do que falamos sobre frase. Oração é uma frase verbal. Vamos à biblioteca como exemplo. Aqui tem um verbo, é uma frase verbal, então é uma oração. Nesse outro exemplo, é verdade que você foi à biblioteca? Nós temos uma estrutura com dois verbos. O verbo aqui nessa forma é e o verbo nessa forma foi. São duas estruturas, dois verbos, duas orações. É uma noção de período composto que nós vamos ver em seguida. Uma frase verbal pode conter uma ou mais orações, não importa. Bom, partimos agora para a noção de período, que, já entendendo o que significa oração e o que significa frase, não vai ter nenhuma dificuldade o entendimento de período. Período a gente pode entender como um pedaço. Um pedaço que vai de onde até onde? Vai do início da frase até a pausa. Que pausa? Ponto. Preferencialmente ponto continuativo, ponto final, como é o caso desse aqui, ou outros pontos como interrogação, exclamação, reticências. A vírgula não encerra o período. A vírgula continua uma parte da frase ou continua a oração. Ou divide uma oração em relação à outra, né? Aqui, lendo o exemplo, Graciliano Ramos é um autor importante da literatura brasileira porque ele escreveu obras incríveis, fim do período. Uma delas é Vidas Secas, a história da vida dos nordestinos da geração de 1930, fim do outro período. O que temos aqui, um pequeno parágrafo com dois períodos. Entenderam? Compreendidos os conceitos de frase, oração e período, podemos passar para um outro assunto. Vamos lá. Termos da oração. Vocês estudaram termos da oração. Estamos falando sobre isso desde o nosso início do semestre, ainda em sala de aula. Depois retomamos à distância esse assunto.
E aqui vamos revisar alguma coisa, revisar alguns pontos de termos da oração. O que são esses termos da oração? São partes significativas das orações. Sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, são essas estruturas que nós estudamos. Se for preciso, dê uma olhada nisso, procure rever o conceito de cada uma e os seus exemplos. O que são esses termos da oração? Essas coisas aqui, esses nomes aqui, são nomes de funções sintáticas, que essas funções sintáticas são partes significativas da frase. Então, o sujeito é uma parte significativa da frase, predicado é outra parte, objeto direto é outra parte, complemento nominal é outra parte, e assim sucessivamente. As partes significativas da frase, elas vão fazer sentido de acordo com outras partes significativas. Significa que, no estudo da sintaxe, isto é, no estudo da frase, o que vale é a noção de conjunto. A gente não leva muito em consideração no estudo da sintaxe as questões isoladas, como na morfologia, que se estuda o que é substantivo, o que é verbo, o que é advérbio, o que é preposição. Mas quando essas partes fazem sentido num conjunto de uma frase, nós já estaremos pensando na sintaxe, que é no estudo do conjunto. Então, a sintaxe é uma espécie de função social na frase. Sempre uma noção de contexto, sempre uma noção de conjunto são importantes. É uma espécie de estudo em bloco. Cada função que nós analisamos é um bloco de coisas, um bloco de palavras. A função ela pode ser representada por uma palavra ou por várias palavras. Então, o sujeito ele pode ser composto por uma palavra ou por várias palavras. Vamos falar do período simples. O período simples é uma frase formando uma oração, isto é, uma frase verbal. É a estrutura com uma noção verbal. Essa noção verbal pode ser representada por apenas um verbo ou por mais de um verbo. Por exemplo, uma locução verbal. Locução verbal é uma noção de conjunto, formado normalmente por 2 ou 3 palavras que compõem apenas uma ideia. Por isso que o importante a considerar aqui no entendimento da oração é se há uma noção verbal ou várias noções verbais. Havendo apenas uma noção verbal formada por apenas um verbo ou por uma locução, é o caso da oração, uma oração apenas. Havendo mais de uma noção verbal, teremos mais de uma oração, porque cada verbo vai formar uma estrutura nocional do verbo. Seguindo, qualquer frase que tenha apenas um verbo ou apenas uma noção verbal. Friso isso novamente. Pensem nisso. Em seguida, vamos ver o período composto. Já sabemos o período simples, agora vamos pensar no período composto, que é formado por 2 ou mais orações. É uma estrutura mais complexa, porque carrega mais informações, mais dizeres, mais ações verbais. É um pouco mais difícil, inicialmente, de entender, mas uma estrutura extremamente necessária, principalmente para a gente argumentar no momento da fala ou da escrita. Um exemplo, é importante que você entenda o assunto. Vamos pensar aqui nos destaques. Aqui é o verbo ser, conjugado na terceira pessoa, é. E o verbo entender está aqui destacado também. Uma noção verbal, outra noção verbal. 2 orações.
um período composto, composto por duas orações. Isso é que importa no momento. Daqui a pouco nós vamos ver algumas especificidades do período composto. Por enquanto, é importante todos entenderem isso aqui. E pensando no período composto, pensar também no período simples. Qual a diferença do período composto para o período simples? Entenda uma frase com período composto e compare essa frase composta com uma frase do período simples. Vocês vão identificar facilmente as diferenças. Aqui, elas separadas, dá para a gente entender que essa primeira oração é chamada de oração principal, é uma espécie de estrutura básica do período. E essa segunda é a oração que depende dessa primeira. Ela é separada por um conectivo. Esse conectivo é que. Há outros conectivos. Aqui estamos vendo o conectivo que separa uma oração da outra. Essa sendo uma oração que vamos ver em seguida, chamada de oração dependente, então uma oração subordinada à primeira, que é a principal. O conjunto é um período composto por duas orações. O período composto, ele pode ser por coordenação e pode ser por subordinação. O período composto por coordenação, vocês já estudaram. Vocês se lembram das orações coordenadas, matéria da semana passada. Nas orações coordenadas, estudamos essas classificações aqui. A oração coordenada aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. É importante rever isso. Voltem lá no assunto, leiam o material, observe os exemplos da semana passada, os exercícios que vocês fizeram e deem uma revisada nas características de cada tipo de oração coordenada dessa aqui. Vamos reler um exemplo de oração coordenada. Você é estudioso, estudiosa e eu sou esforçado. Observemos os verbos é, sou. Uma estrutura nocional, outra estrutura nocional. Um entendimento, um bloco de entendimento em torno do verbo ser e também um outro entendimento em torno do mesmo verbo, só que aqui ele está conjugado de um jeito e aqui de outro. São duas noções, como se cada verbo dissesse uma noção. E aqui o conectivo que separa as duas orações. Aqui eu tenho uma primeira oração e aqui eu tenho uma segunda oração. Qual é a ideia que essa segunda oração, que começa com o conectivo, acrescenta à primeira oração? Se observarmos aqui, não ficaremos com dúvidas de que essa noção aqui é uma noção de soma. Então, saberemos que a ideia que essa segunda oração oferece é uma ideia de adição. Por isso ela é chamada de uma oração coordenada aditiva. Lembraram disso? Desse mesmo jeito, nós podemos entender as outras orações. Todas as orações coordenadas, elas são mais ou menos formadas desse jeito. O que vai mudar é exatamente a noção de ligação de uma oração em relação à outra. Aqui é uma oração de soma, como no exemplo. Uma outra, como adversativa, dá a noção de contradição. Há conectivos específicos, que são conectivos que dão a ideia de contradição. Há a ideia de alternância com conectivos específicos também. A ideia de conclusão, que também tem
conectivos específicos e assim também a explicativa com a ideia de explicação. O período composto por subordinação é o que mais nos interessa. A partir daqui a gente entra na matéria nova, que é a matéria que nós vamos tratar dos tipos de orações subordinadas, que são 3 tipos de orações subordinadas. Vamos estudar neste momento, que é o conteúdo da 7ª semana, as orações subordinadas substantivas e as adjetivas. As substantivas, elas são orações de 6 tipos. As adjetivas, mais simples, apenas 2 tipos de orações, que têm a função de um adjetivo. E as adverbiais eu não vou falar agora, porque não é matéria para este momento. É matéria para mais à frente. Então vamos prosseguir. O exemplo. O problema é que quebraram todos os brinquedos. Uma estrutura verbal, outra estrutura verbal. 2 orações. O problema é uma oração. Que quebraram todos os brinquedos é outra oração. Bom, como é que nós vamos descobrir que essa segunda oração é uma oração subordinada substantiva e não uma oração subordinada de outro tipo, por exemplo, adjetiva ou adverbial? É que no momento em que fazemos a análise sintática, por exemplo, quero saber o nome dos termos aqui, eu vou descobrir, analisando, pensando, comparando uma coisa com a outra, eu vou descobrir que essa estrutura aqui, que começa com o que, tem a função de um predicativo. Ela é o predicativo desse sujeito aqui. Sendo um predicativo do sujeito, numa estrutura verbal, ao invés de receber o nome predicativo do sujeito, porque a noção é essa aqui, mas ao invés de ser denominada de predicativo do sujeito, vai ser chamada de oração predicativa. É uma oração substantiva predicativa, que é um dos 6 tipos dessa oração subordinada. Essa primeira vai ser chamada de oração principal e ela tem a função de sujeito. Então isso aqui é um sujeito, isso aqui é o verbo, isso aqui é a outra parte da frase que compõe o predicado da frase. O predicado seria esse pedaço juntamente com o verbo, mas especialmente esse pedaço aqui, esse conjunto aqui vai se chamar predicativo do sujeito por causa dessa noção que essa parte fornece no sentido do conjunto. É isso aí. Vamos ver agora os 6 tipos de orações subordinadas substantivas, de acordo com o material que vocês precisam estudar, o material que foi postado na semana. Aqui nós temos os 4 primeiros tipos. A oração subordinada substantiva subjetiva, que tem a função de sujeito, a objetiva direta, que tem a função de objeto direto, a objetiva indireta, que tem a função de objeto indireto, a completiva nominal, que tem a função de complemento nominal, e daqui a pouco veremos as 2 últimas. Exemplificando a subjetiva, de acordo com os exemplos que vocês têm. Parece que aquele aluno não gostou do novo professor. Verbo, verbo, 2 orações. Esse aqui é o conectivo que separa uma oração da outra. Fazendo a análise sintática, saberemos que esse pedaço aqui, que aquele aluno não gostou do novo professor, tem a função de sujeito em relação à primeira. Então, por isso, que sendo sujeito em torno de um verbo, é chamado de oração subjetiva. Subjetiva e sujeito são palavras, nesse caso aqui, sinônimas. Ao invés de chamar de oração sujeito, o nome específico pela gramática é a oração subjetiva, mas o sujeito
é uma forma de noção subjetiva. Os outros exemplos. É necessário que cada viajante traga sua própria roupa de cama. Vamos analisar das mesmas formas que já analisamos anteriormente, que é partindo dos verbos, destacamos os verbos, para a gente entender que são noções verbais distintas, e traga o conectivo que separa as duas orações. Fazendo análise sintática desse pedaço, saberemos que isso aqui é sujeito da primeira oração. Por isso, oração subordinada subjetiva. Um terceiro exemplo, seguiremos a mesma estratégia. Ficou claro que nenhuma criança quebrou o equipamento. Verbo ficou, verbo quebrou. Conectivo, analisando essa parte, saberemos que é também sujeito da primeira. Oração objetiva direta, de acordo com o exemplo dado no material que vocês têm. Meu amigo entende que não gosto desse tipo de brincadeira. Vamos fazer a mesma coisa. Observaremos os verbos, entende e gosto, o conectivo, que normalmente vai aparecer a palavrinha que ou a palavrinha se, como vocês leram no material. São os dois conectivos mais utilizados nos casos das orações subordinadas substantivas, que são conjunções, o que e se. Principalmente esses dois conectivos são os que mais aparecem. Então, conectando aqui a segunda oração à primeira, saberemos que a função sintática dessa segunda oração em relação à primeira é de objeto direto. Portanto, a classificação é oração objetiva direta. O outro exemplo. O advogado insiste em que eu deponha. Vamos fazer a mesma coisa. Destacaremos os verbos insiste e deponha, observaremos o conectivo e ligaremos uma oração à outra pensando na função sintática. Qual é a função sintática de acordo com as noções sintáticas que nós aprendemos, do que é sujeito, o que é objeto direto, o que é objeto indireto. Essa noção aqui é a noção de objeto indireto em relação à primeira oração. Essa primeira oração que tem o verbo insistir. Aqui, na segunda oração, aparece uma palavrinha a mais, que é em, uma preposição. A preposição aqui, ela aparece porque é uma exigência do próprio verbo. É um caso de regência verbal. Quando nós utilizamos o verbo insistir nesse sentido, normalmente aparece uma preposição, que serve para ligar também algumas coisas, como, por exemplo, também é a função de uma conjunção. Só que a conjunção, ela liga certos tipos de estruturas e a preposição liga outros tipos de estruturas. Mas tem mais ou menos funções similares. Como eu disse, a palavrinha em é uma exigência do verbo, ela tem que aparecer aqui. Então o advogado insiste em que eu deponha. Essa oração aqui é uma oração subordinada, objetiva indireta, porque tem uma preposição que, juntando com a conjunção que, faz essa parte ligar aqui à primeira oração. A completiva nominal, que tem a função de complemento nominal. Verbo. Vamos ler a frase primeiramente. Tem certeza de que esse é o novo professor? Tem certeza de que esse é o novo professor? Verbos. Tem e é. Vamos pensar da mesma forma. Verbos, conectivo. Essa segunda oração tem uma função em relação à primeira, que é uma função também de complementar, parecida com essa função aqui. Tem a preposição, como também nessa estrutura aqui aparece. Só que a ligação é feita
é pensada da seguinte forma: uma preposição por causa de um substantivo. Aqui, uma preposição por causa de um verbo. Quando acontece uma preposição ligando uma parte por causa de um verbo, é o caso do objeto indireto. Quando isso acontece por causa de um nome, isto é, um substantivo, vamos chamar essa estrutura de complemento nominal e não de objeto indireto. Isso significa que o objeto indireto ou a oração objetiva indireta, ela é muito parecida com a oração completiva nominal ou com o complemento nominal. A diferença é a que essa preposição pertence ou como vai ser feita a ligação. A ligação ao verbo, objeto indireto, ou oração objetiva indireta. Ligação ao nome, complemento nominal ou oração completiva nominal. Vamos para os dois últimos casos. Oração predicativa, que tem a função de predicativo de sujeito, e a oração apositiva, que tem a função de um aposto. O exemplo dado, que vocês vão ler no material, é: meu objetivo é que esta casa fique pronta em 5 meses. Observaremos os verbos é e fique, o conectivo, analisando a parte que começa com o conectivo em relação à primeira oração. Vamos saber que isso aqui é um predicativo do sujeito, por isso chamada de oração, porque tem um verbo, predicativa. Esse exemplo é parecido com o primeiro exemplo que foi dado, que analisamos aqui, sobre orações subordinadas. Confiram lá. Por último, aliás, que é esse exemplo aqui, né? Eu repeti esse exemplo aqui. O problema é que quebraram todos os brinquedos. A gente já viu esse exemplo. Vocês podem revê-lo. E por último, a oração apositiva. Vamos ler? Quero fazer um pedido. Que vocês entreguem os trabalhos amanhã. Vamos analisar da mesma forma a noção verbal e a noção verbal. Esta primeira noção verbal, ela é formada por 2 verbos. Lembram-se da locução verbal? É isso aqui. São 2 verbos, mas que não têm noções separadas. Quando eu digo quero fazer, eu quero dizer uma coisa só. É isso que é a noção de locução verbal. São 2 ou mais verbos com uma única noção, com uma única ação. Então, quando eu digo quero fazer, eu estou me expressando no sentido de fazer apenas uma ação e não 2 ações. Essa é uma ação, essa aqui é uma outra ação. Essa é uma noção, essa aqui é uma outra noção. 2 orações, separadas pelo conectivo, e nesse caso da apositiva, os 2 pontos também acabam sendo um indicativo de separação das orações. Por que os 2 pontos? Porque a noção de aposto é uma noção de explicação. Então a oração explicativa, ela será uma explicação de um substantivo escrito na parte anterior. Então eu estou explicando aqui que pedido é esse. Pedido é um substantivo. O aposto explica o substantivo. Nesse caso aqui é uma oração apositiva porque tem verbo. É exatamente isso. Entenderam até aqui? Se vocês não entenderam detalhadamente tudo que foi falado, tudo que foi exemplificado, por favor, retornem no início da apresentação e procurem se fixar nos exemplos novamente, procurem ler o material, as explicações que estão no material, refaçam os exemplos e procurem entender que a compreensão disso, ela é complexa realmente, né? Porque é uma teoria. Mas, por outro lado, tudo isso que está escrito aqui, todas as frases que estão aqui exemplificadas, são frases que nós proferimos durante o dia, né?
Isso não é novidade para ninguém. A gente não conhece os nomes disso. É exatamente isso que a gramática vai nos orientar. Nós estamos aqui estudando uma teoria. E essa teoria ela precisa de ser entendida de acordo com as suas explicações, de acordo com as suas definições, os seus conceitos. E a gente precisa de se debruçar nisso, procurando entender, se não completamente todos os detalhes, pelo menos uma boa parte. Então procurem estudar com um pouco mais de calma, refazendo os exemplos. Se caso uma ou outra coisa vocês não entenderem, não fiquem preocupados demais, revisem o assunto. A compreensão ela vem aos poucos, né? E também vocês não precisam de arrematar todos os detalhes teóricos. É importante compreender uma boa parte deles. Tá certo? Procurem fazer dessa forma. Vamos agora à parte final das explicações gramaticais. Orações subordinadas adjetivas. São orações que têm valor de um adjetivo, pois cumprem o papel de determinar um substantivo antecedente ao pronome relativo que. Como podemos entender isso mais facilmente? Uma oração subordinada adjetiva faz a mesma coisa que um adjetivo numa frase. Quando escrevemos um adjetivo, o que queremos? Caracterizar um substantivo. Dizer a qualidade, tipo, espécie de um substantivo. O adjetivo normalmente se liga a um substantivo. É uma palavra que funciona como uma espécie de sombra. Está sempre caracterizando alguma coisa. E é isso que uma oração adjetiva vai fazer. Ela sempre estará relacionada a uma questão antecedente, a algo que se disse anteriormente e ligada por um conectivo também. Vamos ver aqui no exemplo. O exemplo, o livro que instrui deve ser lido. Vamos analisar da mesma forma que analisamos as orações substantivas. O verbo e a noção verbal. Aqui é uma locução verbal, que quer dizer uma única coisa. Então, uma oração e esse deve ser compõe uma outra oração. Que instrui é a oração subordinada, porque ela é dependente dessa outra estrutura que está dividida aqui. Seria assim, a oração principal, o livro deve ser lido. Que instrui é a oração que adjetiva, isto é, a oração adjetiva. Já dá para entender que essa estrutura aqui, sendo uma oração, ela é completamente dependente desta outra, que não é dependente. Essa aqui é uma principal independente, porque ela pode ser dita, ela pode ser lida isoladamente, nós vamos entender, e essa aqui que instrui não. Ela é completamente dependente da outra, por isso que é subordinada. E isso aqui funciona como um adjetivo, desse jeito. O livro instrutivo deve ser lido. O livro que instrui deve ser lido. Isso aqui é uma forma de dizer, essa aqui é uma outra forma de dizer. Nós podemos escrever essa mensagem desse jeito e podemos escrever a mensagem desse jeito. Depende da preferência ou como nós vamos construir o texto. Qual das duas é melhor? Depende do uso, depende de como o falante ou o escritor constrói o seu discurso. São opções que temos. A questão da preferência não é o mais importante aqui nesse momento. Essa aqui é uma oração, isso aqui é apenas um adjetivo. Isso aqui é um período composto por duas orações. Tenho certeza que vocês já sabem identificar as duas orações, como eu mostrei. Essa aqui é uma única oração, então é um período simples, porque tem apenas um verbo. Uma noção verbal. Instrutivo aqui não é verbo, é um adjetivo ligado ao substantivo livro. Aqui é uma
oração adjetiva ligada ao substantivo livro. Oração adjetiva, adjetivo. É isso que é importante entender. Normalmente, só mais uma coisa. Normalmente, os conectivos utilizados nas orações adjetivas, embora parecidos, no caso o que, parecido com o conectivo das orações subordinadas substantivas, esse que aqui, ele não é uma conjunção, como o que das orações subordinadas substantivas. Isso quer dizer que o que tem várias funções. O que ele pode ser um pronome, o que ele pode ser uma conjunção, dentre outras coisas. Esse que aqui é um pronome. No caso das orações subordinadas adjetivas, os conectivos serão pronomes, chamados pronomes relativos. Pode aparecer o que, o quem, o qual, a qual, cujo, onde, quando. São os conectivos que serão utilizados para ligarem a oração subordinada à oração principal. Vamos aos exemplos finais de orações subordinadas adjetivas. Vamos observar o primeiro exemplo. Merecem o nosso apoio todos os senadores que participaram da comissão. Merece o nosso apoio todos os senadores participantes da comissão. Como podemos analisar isso aqui? No primeiro exemplo, a parte destacada é uma oração subordinada adjetiva. É uma estrutura verbal que representa um adjetivo ligado a um substantivo. Aqui está o conectivo. Não é isso que acontece no segundo exemplo. Merece o nosso apoio todos os senadores participantes da comissão. Não há verbo aqui dentro. Então isso aqui é uma locução adjetiva. Tem a mesma função da estrutura anterior, só que são estruturas diferentes. Oração adjetiva, locução adjetiva. Aqui é um período composto, aqui é um período simples. Muito bem. Procurem ler os exemplos seguintes, fazer as substituições necessárias e pensar da mesma maneira que eu acabei de explicar. Aqui, este é um projeto que a todos beneficia. Este é um projeto. Qual é o adjetivo correspondente a essa oração? Encaixem esse adjetivo aqui e pensem na estrutura. Qual é essa estrutura? Como entender essa estrutura? Um período simples, um período composto? E essa de cima, já sabemos que é um período composto. Por subordinação, tendo aqui uma oração principal e aqui uma oração subordinada adjetiva. Leiam os próximos exemplos e façam da mesma maneira. Jamais suportei as pessoas que mentem, oração adjetiva. Jamais suportei as pessoas, encaixem aqui um adjetivo. É perigoso manusear objetos que cortam, oração adjetiva. É perigoso manusear objetos, qual adjetivo? Espero que sejam punidos todos os que violam a lei, oração adjetiva. Espero que sejam punidos todos os da lei. Encaixe aqui um adjetivo e pensem nas frases. É isso aí. Procurem ouvir novamente as orientações, ler o material, refazer os exercícios, conversar com os colegas e postar lá as suas dúvidas no fórum, que à medida do possível eu vou tentar interagir e responder algumas questões. Um bom estudo a todos e até a próxima.